Olá, pessoal! Começando, não é, o nosso novo curso de audiência e prática trabalhista. E o novo livro está vindo aí, a terceira edição do Manual de Audiência e Prática Trabalhista, como eu já falei para vocês no bloco de apresentação. E como eu já falei no bloco de apresentação, a partir de agora, ó, aula, informações, viu? Se quiser saber um pouco mais da vida do professor, do objetivo do curso, das obras do professor, do site do professor, vai lá assistir o bloco de apresentação, tá bom? Porque a partir de agora, conforme prometido, ó, só aula. Primeira aula, vamos lá. Prepara aí a caneta, você que gosta de fazer algumas anotações. Se não, prepara o HD para memorizar as informações importantes que o professor vai passar. Muito bem, vamos começar o nosso curso pelo artigo 843 da CLT. 843 da CLT, que reza que as partes, autor e réu, ou se preferir, reclamante e reclamado, devem comparecer pessoalmente à audiência, independentemente do comparecimento ou não do seu representante, que no caso seria o advogado particular contratado ou o advogado do sindicato, já que cabe ao sindicato, nos termos da lei 5.584 de 70, cabe ao sindicato, na Justiça do Trabalho, prestar gratuitamente assistência judiciária a todos os membros da categoria, filiados e não filiados. Nós não temos na Justiça do Trabalho, por enquanto, existe um projeto de lei neste sentido, mas nós não temos ainda a Defensoria Pública da União à disposição dos jurisdicionados trabalhistas. Muito bem. Quer dizer, professor, que é imprescindível a presença de reclamante e reclamado à audiência. Perfeito. Porque o artigo seguinte, o 844 da CLT, decreta que se o reclamante não comparecer à audiência, a reclamação será arquivada. Será arquivada. E esse arquivamento, tá? Esse arquivamento, a depender da situação, pode gerar o que nós chamamos de perempção trabalhista, ou, como alguns chamam, perempção temporária, que nós vamos estudar ainda hoje na primeira aula. E se o reclamado, a parte contrária, não comparecer, reclamante comparece, reclamado não comparece à audiência, o reclamado ausente à audiência, ele torna-se revel, revelia. Vamos estudar ainda hoje, se Deus assim permitir, revelia. E a revelia traz a reboque o seu principal efeito, que é a confissão ficta quanto à matéria de fato. O réu, ele se tornando revel, ele estará confessando que os fatos descritos pelo reclamante na petição inicial são verdadeiros. Essa confissão nós chamamos de confissão ficta ou confissão presumida. E é o principal efeito da revelia. Fechou? Artigo 843, muito importante, que exige a presença pessoal de autor e réu, ou se preferir,
reclamante e reclamado. Muito bem. Dá um saltinho agora, pegar a água aqui, né? O professor é imprescindível, viu? Mas isso é uma gravação, e aí? Eu sou de carne e osso. Aqui não tem edição, não. O professor grava como se estivesse ao vivo e a cores na frente do aluno. E você, aluno, é a razão da nossa existência. Não é? Abençoada seja a água. Vamos dar um saltinho agora no parágrafo 2º do artigo 843 da CLT. Parágrafo 2º do artigo 843 da CLT, onde a CLT diz que o empregador, a empresa, poderá fazer-se substituir pelo gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos. Olha o que prevê o parágrafo 2º do artigo 843 da CLT, que o empregador pode se fazer substituir pelo gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos. Então, na minha humilde opinião, na minha visão, o legislador exige do preposto apenas o conhecimento dos fatos. Até mesmo porque, se o preposto comparecer à audiência, substituindo o empregador, e não tiver conhecimento dos fatos, durante o interrogatório, o juiz irá dirigir perguntas ao empregador que está substituído pelo preposto, e o preposto vai responder: não sei, não sei, não tenho conhecimento, não sei, não tenho conhecimento. A instrução se encerrará depois do interrogatório do empregador. Por quê, professor? Porque o não saber durante o interrogatório conduz à ficta confissão. Aquele que está sendo interrogado e responde, ou não responde, melhor dizendo, não responde ao que o juiz está perguntando, usando de evasivas ou demonstrando o não conhecimento dos fatos, essa parte, que no caso é o empregador substituído pelo preposto, tornar-se-á confessa quanto à matéria de fato. O não saber durante o interrogatório deságua na confissão ficta quanto à matéria de fato. O desconhecimento da parte em relação aos fatos deságua, gera a confissão ficta quanto à matéria de fato. Professor, então, para a CLT, o preposto pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos, perfeitamente. Para a CLT, para mim, para muitos colegas, para muitos desembargadores, o preposto, ele pode ser qualquer pessoa, basta que ele tenha conhecimento dos fatos. Bom, mas você, advogado militante, que tem como missão principal livrar o seu cliente de riscos desnecessários. Qual é a missão precípua do advogado? Não colocar em risco o seu cliente.
E a forma mais comum de se colocar o cliente em risco é criar um incidente desnecessário. Não é verdade? O que é um incidente? É aquele obstáculo no caminho do processo. E, por vezes, o advogado termina sendo o culpado por criar aquele incidente que poderia ser evitado. É o caso do preposto. Com todo o respeito que o professor Gustavo merece, e ele escreve isso nas obras de sua autoria, com todo o respeito, o advogado, ele deve seguir os precedentes jurisprudenciais do TST que estão consubstanciados na súmula 377. Anota aí, súmula 377 do TST. Nesta súmula, o TST diz o quê? Que o preposto tem que ser necessariamente empregado do empregador. Ele diz empregado do reclamado. É uma súmula já viciada, não é? Em detectar o empregador sempre como reclamado. Mas o empregador também pode ser reclamante em uma reclamação trabalhista. Também pode ser autor em ações como, por exemplo, a ação de consignação em pagamento, que nós chamamos consignante, aquele que ajuiza a ação, e consignatário, aquele que está no polo passivo da ação. A ação que nós vamos estudar juntamente com o inquérito judicial para apuração de falta grave, como eu falei no bloco de apresentação. Quer dizer, professor, que para o TST, um preposto não pode ser qualquer pessoa. Não, não pode. Para o TST, o preposto necessariamente tem que manter um vínculo empregatício, ter carteira assinada com aquele empregador que se encontra naquele processo. É preciso que exista vínculo empregatício entre o preposto e o empregador naquele processo. Salvo, aí nós temos duas exceções, salvo no caso do empregador doméstico e no caso de empregador que seja micro ou pequeno empresário. Se o empregador for um empregador doméstico ou um micro ou pequeno empresário, nesses dois casos prevalece a nossa interpretação. O preposto poderá ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Presta atenção. Se o empregador, no processo que você estiver atuando, for um empregador doméstico ou um micro ou pequeno empresário, o preposto que vai comparecer à audiência poderá ser qualquer pessoa que tenha, claro, conhecimento dos fatos aduzidos na demanda. Não sendo o empregador naquele processo nem empregador doméstico, nem micro ou pequeno empresário, o preposto necessariamente tem que ser empregado do empregador. Trata-se de uma exigência
contida em súmula do Tribunal Superior do Trabalho. E uma previsão em súmula deve ser respeitada. Você não deve gratuitamente entrar em choque com a súmula. Você só vai entrar em choque com a súmula quando não existir outra alternativa. Existindo, daí você segue a súmula. Então, se você está advogando para um empregador que não se encaixa naquelas exceções do doméstico, do micro e do pequeno empresário, se você está advogando para um empregador que se encaixa na regra e não nas exceções, você vai dizer com antecedência que a pessoa que irá à audiência necessariamente tem que ser empregado. Levar, inclusive, documentação no dia da audiência capaz de comprovar essa condição. E, além disso, ter conhecimento dos fatos. Uma pessoa que tenha trabalhado no período total ou parcial com aquele trabalhador que é o adversário no processo. Perfeito. Posso ficar tranquilo? Muito bem. Professor, se eu estiver advogando, bati aqui, se eu estiver advogando para o trabalhador, né? Se o meu cliente for adversário da empresa, eu devo investigar, eu devo observar esse detalhe? Claro, claro. A súmula 377 do TST, ela serve como orientação ao advogado do empregador, né? E como um as escondido na manga do advogado do empregado. Porque a audiência é instalada, o juiz dá bom dia às partes e aos advogados, e o advogado do trabalhador, digamos que seja uma reclamação padrão, o trabalhador esteja ali na condição de reclamante, e o empregador, a empresa, na condição de reclamado, o reclamado. Ora, o advogado do reclamante, detectando naquele momento ou até posteriormente alguma irregularidade na legitimidade do preposto, o advogado do empregado descobre que a empresa é uma média empresa, uma grande empresa. Muitas vezes esse fato já é notório. Né? Então, sendo uma média empresa, uma grande empresa, o preposto teria que ser necessariamente empregado daquela empresa e o advogado do empregado descobre, naquele momento ou posteriormente, que o preposto que está ali presente ou esteve presente à audiência não é empregado. Nunca foi empregado daquela empresa reclamada. O que deve o advogado do reclamante fazer? Requerer que o juiz constate a revelia. Requerer que o juiz reconheça que o réu, que o reclamado, tornou-se revel. E por que tornou-se revel? Porque não compareceu à audiência. Já que aquele preposto que ali estava para substituir o empregador, não tem legitimidade para tal. Não tem. Por quê? Porque não é empregado daquele empregador. Não é empregado daquela empresa. Está vendo?
Professor, e eu vou poder arguir, eu vou poder levantar esse incidente depois da audiência? Claro, porque trata-se de matéria de ordem pública. De ordem pública, que não é passível de preclusão. É uma matéria, inclusive, que você pode levantar no recurso ordinário. No recurso ordinário. Mesmo que não arguída na primeira instância, ela pode sim ser devolvida à segunda instância. É o efeito devolutivo em profundidade previsto no CPC e adotado no processo trabalhista. Matéria de ordem pública. Ela é devolvida, independentemente de ter sido ou não discutida na primeira instância. Então, se você está advogando para o trabalhador, eis que surge um incidente tão contundente, tão forte, que é capaz de gerar a revelia do empregador. Qual? A ilegitimidade do preposto, por não ser o preposto empregado daquele empregador. E quando a súmula 377 do TST exige que o preposto seja empregado do reclamado, na realidade a súmula quer dizer empregado daquele empregador, a súmula está falando no momento atual e não no passado. A súmula não diz que o preposto tinha que ser empregado da empresa na época em que o empregado ali trabalhou. Não. Tem que ser empregado agora. Agora. Se o preposto, ora presente à audiência, comprovar que foi empregado da empresa, mas hoje já não é, esse preposto, à luz da súmula 377 do TST, não tem qualquer legitimidade para substituir o empregador em audiência. Tranquilo? Tem que ser empregado. No dia da audiência, o vínculo empregatício tem que estar ativo. Muito bem. Professor, e carta de preposição? É que eu ouço tanto falar. Carta de preposição, carta de preposição. Na qualidade de advogado, eu devo respeitar, devo considerar imprescindível a carta de preposição? Se eu fosse advogado, eu levaria bem a sério a carta de preposição. Gustavo Cisneiros escreve que a carta de preposição é um documento insignificante. Eu digo isso. Eu digo isso abertamente. E continuo dizendo, e vou morrer dizendo, que a carta de preposição é um documento insignificante. Por quê? Porque não está previsto em lei. Não há lei no Brasil que exija do empregador a juntada aos autos de carta de preposição, também chamada de credencial.
um documento que autorize o preposto a estar ali substituindo o empregador. Não há lei. E aí eu aplico o segundo inciso do artigo 5º da Constituição Federal, o princípio da legalidade. Ora, ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, Gustavo Cisneiros, escritor, Gustavo Cisneiros, professor, Gustavo Cisneiros, juiz do trabalho, considera a carta de preposição um documento insignificante. Mas eu tenho que dizer a vocês o que acontece na realidade. Muitos colegas veneram a carta de preposição. Consideram a carta de preposição um documento imprescindível, essencial, indispensável. Eu já vi situações de o juiz, entre aspas, decretar a revelia por ausência de carta de preposição. O que é um absurdo. Professor, isso é um absurdo. O quê? O juiz decretou, não gosto dessa palavra, mas está lá, decretou a revelia do meu cliente porque o preposto que estava presente à audiência não apresentou carta de preposição. Nós não juntamos carta de preposição. E daí o juiz decretou a revelia e aplicou a pena de confissão ficta quanto à matéria de fato sobre o meu cliente. O senhor concorda com essa decisão? Não. Mas digo a você, querido amigo advogado, que está me perguntando, digo sinceramente, que esse incidente poderia ter sido evitado. Como? Se você fosse mais humilde, não é? E cedesse ao apelo da maioria dos magistrados. Qual? Da exigibilidade da carta de preposição. Eu vou explicar a vocês, na aula de hoje, por que eu considero a carta de preposição um documento insignificante. Vocês vão ter, não é, argumentos jurídicos sólidos para chegarem a essa conclusão. E vocês precisam disso. Porque na vida do advogado é comum ter que enfrentar esse tipo de situação, às vezes por um lapso, por uma omissão de um colega de trabalho. Agora, se você é o advogado do empregador desde o início do processo, eu tenho certeza que esse incidente não vai ocorrer. Porque você vai ter o cuidado, primeiro, de verificar a natureza do seu cliente, a natureza jurídica. Se é um empregador doméstico, um micro ou pequeno empresário. E se for micro ou pequeno empresário, fazer a prova, fazer a demonstração desse enquadramento. E daí o preposto pode ser qualquer pessoa. Mas não sendo o seu cliente, nem um empregador doméstico, nem um micro, nem um pequeno empresário, você já vai dizer, prepará-lo para o fato de o preposto ter que ser empregado atual e ter conhecimento dos fatos. E além disso, você providenciará uma carta de preposição e acostará essa carta de preposição o quanto antes aos autos processuais. E daí você está livre
de qualquer incidente indesejável em relação à legitimidade ou não do preposto para substituir o seu cliente em audiência. Tá certo? Primeiro bloco eu encerro por aqui. Seu principal efeito, que é a confissão ficta quanto à matéria de fato. O réu, ele se tornando revel, ele estará confessando que os fatos descritos pelo reclamante na petição inicial são verdadeiros. Essa confissão nós chamamos de confissão ficta ou confissão presumida. E é o principal efeito da revelia. Fechou? Artigo 843, muito importante, que exige a presença pessoal de autor e réu, ou se preferir, reclamante e reclamado. Muito bem. Dá um saltinho agora, pegar a água aqui, né? O professor é imprescindível, viu? Mas isso é uma gravação. E aí? Eu sou de carne e osso. Tratado ou o advogado do sindicato, já que cabe ao sindicato, nos termos da lei 5.584, 5.584 de 70, cabe ao sindicato, na Justiça do Trabalho, prestar gratuitamente assistência judiciária a todos os membros da categoria, filiados e não filiados. Nós não temos na Justiça do Trabalho, por enquanto, existe um projeto de lei neste sentido, mas nós não temos ainda a Defensoria Pública da União à disposição dos jurisdicionados trabalhistas. Muito bem. Quer dizer, professor, que é imprescindível a presença de reclamante e reclamado à audiência. Perfeito. Porque o artigo seguinte, o 844 da CLT, decreta que se o reclamante não comparecer à audiência, a reclamação será arquivada. Será arquivada. E esse arquivamento, tá? Esse arquivamento, a depender da situação, pode gerar o que nós chamamos de perempção trabalhista, ou, como alguns chamam, perempção temporária, que nós vamos estudar ainda hoje na primeira aula. E se o reclamado, a parte contrária, não comparecer, reclamante comparece, reclamado não comparece à audiência, o reclamado ausente à audiência, ele torna-se revel, revelia. Vamos estudar ainda hoje, se Deus assim permitir, revelia. E a revelia traz a reboque o... Olá, pessoal! Começando, não é, o nosso novo curso de audiência e prática trabalhista. E o novo livro está vindo aí, a terceira edição do Manual de Audiência e Prática Trabalhista, como eu já falei para vocês no bloco de apresentação. E como eu já falei no bloco de apresentação, a partir de agora, ó, aula, informações, viu? Se quiser saber um pouco mais da vida do professor, do objetivo do curso, das obras do professor, do site do professor, vai lá assistir o bloco de apresentação, tá bom? Porque a partir de agora, conforme prometido, ó, só aula. Primeira aula, vamos lá.
Prepara aí a caneta, você que gosta de fazer algumas anotações. Se não, prepara o HD para memorizar as informações importantes que o professor vai passar. Muito bem, vamos começar o nosso curso pelo artigo 843 da CLT. 843 da CLT, que reza que as partes, autor e réu, ou se preferir, reclamante e reclamado, devem comparecer pessoalmente à audiência, independentemente do comparecimento ou não do seu representante, que no caso seria o advogado particular